banca é a banca Fundatec, é uma questão de 2024 sobre esse tema aí, ó, sintaxe, que é bastante amplo. Ele pode envolver qualquer aspecto da estruturação de uma oração ou de um período, enfim. Hoje vamos falar sobre função sintática. Olha aí, assinale a alternativa que indica o número correto do termo sublinhado inserido imediatamente depois dele, que tem a função sintática de adjunto adnominal no trecho a seguir. Pause a sua tela, se você tem alguma noção, tente resolver e em seguida volte aqui comigo. Vai lá. A análise sintática, ou termos da oração, representa alguma coisa que para muita gente é um trauma. É aquela coisa que durante seu ensino fundamental, durante seu ensino médio, você normalmente tinha dificuldade. Até porque, como isso não tem uma praticidade, as coisas acontecem, né, acabam acontecendo da maneira, né, sem propósito, e aí você não tem nem muito interesse. Bom, então, vamos anotar aqui primeiro alguma coisinha. Olha aí. Quando você tem a palavra adjunto, além da palavra junto que tem aqui, você tem o prefixo ad, que significa ao lado. Então, ao lado e junto. De quê? De um nome. Então, nome, na gramática, são os substantivos, são as palavras que dão nome aos seres. Então, o adjunto adnominal é um termo que está ali completando, complementando, especificando uma palavra que é o núcleo, e essa palavra é o que a gente chama de nome. Vamos notar mais uma coisinha aí. Então, acabamos de dizer que o tal adjunto adnominal é um termo que acompanha um nome. E quando a gente chama de nome, a gente fala que esse nome vem a ser um substantivo. Para você que já esqueceu, o substantivo ou é o nome de alguma coisa, ou é o nome de uma pessoa, ou é o nome de um lugar, ou é qualquer palavra que possa receber um artigo antes. Olha na frase. A roda do tempo, a palavra roda, ela é um substantivo. Por que ela é um substantivo? Porque eu tenho o artigo a antes dela. Né? Da mesma forma que Benjamin Franklin, sendo o nome de uma pessoa, é um substantivo. Da mesma forma que a palavra papagaio também é um substantivo, o papagaio. Então, aqui eu tenho artigo explícito, aqui eu não tenho artigo e nem aqui, mas eu posso colocar. Observem que o primeiro termo do tempo, ele está ligado, está ali do lado, como eu disse, de um substantivo, que é o substantivo roda. Então, por exemplo, vamos notar mais uma coisinha aí. Quando eu tenho uma frase do tipo, né? Pessoas esforçadas, pessoas esforçadas vencem na vida. Ao dizer que as pessoas esforçadas vencem na vida, eu tenho a primeira palavra um substantivo, as pessoas. São essas pessoas é que vencem. Vencem é um verbo. Só que a informação correta é que não é qualquer pessoa que vence. São as pessoas esforçadas. Isso aqui é o sujeito da oração. Esse sujeito é o sujeito do verbo vencer. Substantivo. Mas como tem pessoas folgadas, pessoas desonestas, pessoas focadas, pessoas trabalhadoras, eu tenho como especificar na tela. Essa especificação, esforçadas, que está ligada ao substantivo pessoas, isso aqui é um adjetivo.
Esse adjetivo caracteriza o substantivo pessoas. E esse adjetivo é o que a gente chama, vamos apagar aqui, de adjunto, fica esse A meio assim, vocês estão entendendo. É o que a gente chama de adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal, ele se refere ao nome, que é um substantivo, e, por exemplo, ele pode ser um adjetivo. Eu não posso ter um substantivo puro como sendo um adjunto adnominal. Então, se você voltar à frase, olha aí, dentro do primeiro termo grifado, a palavra tempo é um substantivo. Aqui, ó, o tempo. Né? Por exemplo, depois do segundo termo grifado, a famosa chave, a palavra famosa caracteriza a palavra chave. Chave é um substantivo. E na tempestade, a palavra tempestade também é um substantivo. Aqui, ó, a tempestade. Pessoal, mas você não falou que adjunto adnominal ele acompanha um substantivo? Então, um adjunto adnominal pode ter substantivo nele, porque os três termos que estão aí têm substantivo, só que tem um detalhe. Olha aí na tela. Esse primeiro exemplo que eu dei, eu coloquei o adjetivo esforçadas como um adjunto adnominal. Por exemplo, quando eu falo assim, a casa do vizinho será vendida. Quando eu falo que a casa do vizinho será vendida, observem que aqui eu tenho casa, que é um substantivo, casa, vizinho, que é um substantivo, o vizinho. O verbo é será. Quem é que vai ser vendida? Isso aqui tudo, ó. Isso tudo é o sujeito do verbo vender, ou do verbo ser. Tá? Agora, a palavra principal é o substantivo casa. Isso aqui é o núcleo, é a palavra principal do sujeito. Então, núcleo de sujeito, núcleo de objeto direto, núcleo de complemento nominal é sempre um nome. O substantivo é a palavra que representa o núcleo. Veja aí, até porque quem será vendida é a casa, não é o vizinho. Mas, dentro do sujeito, além da palavra principal, que é casa, eu tenho esse A e eu tenho a expressão do vizinho. Então, esse A e essa expressão do vizinho são adjuntos adnominais. Por quê? Eles estão junto do nome da palavra casa. Então, o que é um adjunto adnominal? É esse termo que acompanha o substantivo. Ele pode ser um adjetivo, como a gente viu. Olha aí na tela. Ele pode ser o artigo A e ele pode ser uma expressão. Então, adjuntos adnominais. Vamos colocar aqui uma observação. O adjunto adnominal, ele pode sim, eu fiz a pergunta, um substantivo pode ser adjunto adnominal? Pode. Mas o adjunto adnominal, ele, o substantivo puro, não. Ele pode ser preposicionado. O que significa dizer que ele pode ser preposicionado? Esse do vizinho é um termo que está preposicionado. Então, ele é um adjunto adnominal. Vamos então à frase. A roda do tempo gira. Quem é que gira? A roda do tempo. Especificamente, a roda. Então, a expressão do tempo está se referindo ao substantivo roda. Tem o substantivo tempo? Tem, mas tem uma preposição. Essa é a resposta que nós estamos procurando. O do tempo é o adjunto adnominal. Do tempo é o adjunto adnominal, porque é um termo preposicionado que se liga a um substantivo. Vamos ver uma outra frase aqui. Por exemplo, o professor aplicou a prova bimestral. Essa frase, o professor aplicou
a prova bimestral, professor é um substantivo, o professor. Prova é um substantivo, a prova. Na verdade, aplicou é o verbo. Quem foi que aplicou a prova? Professor. Então, isso aqui é o núcleo do sujeito e esse o é o adjunto adnominal. Agora, o professor aplicou o quê? A prova bimestral. Isso aqui é o objeto direto da frase. O sujeito é o professor, o verbo é aplicou, e eu não posso parar a frase aí, olha, o professor aplicou. Aplicou o quê? Um teste, uma avaliação, autoavaliação, uma prova, um castigo. Então, aí, ó, a prova bimestral é o complemento do verbo. Só que prova, é o núcleo, é a palavra principal. Esse a e esse bimestral, esses são os adjuntos adnominais. Então, vocês estão vendo, todo artigo ó, é um adjunto adnominal. E esse bimestral caracteriza a prova. É um adjetivo. Os adjetivos também são adjuntos adnominais. Olha aí na tela, já marcamos a letra A. Mas quando a gente vê, né, o número 2, o Benjamin Franklin é que pendura. Pendura o quê? A famosa chave. Na verdade, chave é o núcleo. Então, esse famosa, ou esse a famosa, esses são adjuntos adnominais. Só o famosa, chave não. Chave é o núcleo, por isso que a resposta não é o número 2. Professor, e o na pipa? Pipa não é um substantivo? Sim. E não tem uma preposição? Sim. Você não falou que quando tem um substantivo com uma preposição é um adjunto adnominal? Falei. Mas olha aqui, vão notar mais uma coisa. Por exemplo, se eu digo assim, o acompanhante ficou na sala 1. Quando tem essa frase, o acompanhante ficou na sala 1, o que eu tenho? O substantivo acompanhante, o acompanhante, o substantivo sala, a sala. Na verdade, o na sala 1 é um substantivo que tem a preposição em com o artigo 1. Poderia ser um adjunto adnominal? Eu falei que o adjunto adnominal ele tem um substantivo com uma preposição, só que aqui não. Olha um detalhe. O que temos aí, ao lado, é o verbo ficar. Então, isso não pode ser um adjunto adnominal. Isso se chama adjunto adverbial. Então, a diferença entre adjunto adnominal e adjunto adverbial está no nome. Adnominal, do lado do nome, se referindo a um substantivo. Adverbial, se referindo a um verbo, que é o caso do número 3. Olha o número 3. Quando se fala que o Benjamin Franklin pendura a chave na pipa, o na pipa é o lugar onde ele pendura a chave. Não está do lado do verbo, mas ele se refere a esse verbo aqui, ó. Ele pendura na pipa, né? E ele vai empinar o papagaio. Na tempestade não caracteriza o papagaio. Na tempestade é onde ele vai empinar. Ele vai empinar na tempestade. Ele poderia empinar no campo, ele poderia empinar no alto do prédio. Então, isso aqui também é um adjunto adverbial. Então, gente, na verdade, o conceito, os conceitos gramaticais, eles são realmente difíceis se você não tem aí uma sequência de estudo. Se você não faz muito exercício, a gente fez um para você ter uma noção. Mas olha aí na tela. Eu tenho um curso chamado Exercitando Português, lá no meu site, chamado, uma parte dele chamada Termos à Oração. Nessa parte, objeto indireto, complemento nominal, adjuntas nominal, aposto, vocativo, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Essas coisas que a gente tem dúvida, mas no passo a passo. E de quebra vamos resolver 20 questões.
Então, se você está se preparando para fazer um concurso, ou se você está na escola, no ensino médio, e está vendo análise sintática por agora, você não precisa pegar o curso todo. Você pode pegar só essa parte. Então, anote o endereço e procure. Exercitando Português no site www.ricardoerce.com.br.